Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido o dia e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes? Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é muito conhecido como a pesca milagrosa. Pedro, junto com outros 7 discípulos reunidos ali, que significa a totalidade, estavam ali. E assim, sem ter o que fazer, ou na tristeza por causa da morte de Jesus, aqueles homens que por Jesus disse a eles que sua missão era ser pescadores de homens, assim Pedro e junto com os outros voltam a ser pescadores de peixes. E sem Jesus nada poderemos fazer. Assim foram os discípulos, passaram a noite pescando nas trevas, na escuridão, e sem Jesus não pescaram nada. Mas Jesus, que é a luz do mundo, quando o dia amanhece, está na praia, os discípulos não reconhecem Jesus, e é porque Jesus é glorificado, ressuscitado, transfigurado, se aparece de várias formas. Então, eles não reconheceram Jesus. Então, Jesus pergunta se tem alguma coisa para comer. E eles dizem que não, porque não pescaram nada à noite. Então, Jesus indica para aqueles homens onde ele deve lançar a rede. E imagina a situação, aqueles homens pescadores profissionais, um desconhecido vai dizer para eles o que fazer, como pescar. Se eles fossem orgulhosos, vaidosos, dizia: Quem és tu que quer nos ensinar a pescar? Mas não, eles foram obedientes e fizeram como Jesus falara, e ali lançaram a rede,
aonde Jesus havia indicado. E ao puxar a rede, não conseguiram, porque a rede estava cheia de peixes. Aquele que vive da obediência da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo não está sozinho, não perecerá, mas viverá a graça de Deus. E assim, quando João, que é o discípulo amado de Jesus, reconhece em Jesus, através da pesca milagrosa, que Jesus é o Senhor, é o Messias, Pedro, nu, vai vestir a sua roupa para se colocar diante de Jesus, assim como Adão no passado se escondeu, porque quando descobriu que estava nu, pegou as folhas e se cobriu diante de Deus. E assim Jesus, quando está já com o fogo aceso, alguns peixes e o pão, pede para que eles também possam participar daquela refeição, e assim Jesus abençoa o pão e o peixe reparte entre eles. E ali eles reconhecem que verdadeiramente estava o Messias, mas não queriam perguntar quem ele era, pois sabiam que ele era Jesus, o Cristo ressuscitado. E essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Que nós possamos, a cada dia da nossa vida, sairmos das trevas da noite, da escuridão, da solidão da noite e irmos para a luz, que é o Cristo Jesus. As trevas do pecado, que faz com que nós voltemos a ser os homens velhos na solidão, sem a palavra de Jesus, mas quando vem a luz, o Cristo e a sua palavra faz com que nós sejamos obedientes em obedecer a palavra de Jesus, e assim as graças de Deus acontecerem em nossa vida. Que nós possamos ter o nosso coração aberto, assim como os discípulos tiveram, em reconhecer, escutar e colocar em prática as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.